Uma coisa que eu tenho certeza que a gente concorda é que o caso que mais deixa a gente feliz é aquele caso que foi solucionado. E se isso deixa a gente feliz, imagina a família do ente querido. E a família de Fan demorou 31 anos para ter essa sensação de justiça feita. Então vem comigo que hoje a gente vai contar a história da Fan Cox. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. E o caso de hoje é sim mais uma história bem chocante mesmo, e que demorou muito para ser solucionado. E quando foi solucionado, gente, nossa, chocou todo mundo. Foi uma bela de uma reviravolta. Então vamos lá conhecer a jovem de 16 anos que para sempre terá os seus 16 anos. E não esqueça também de lá no final do vídeo, vou deixar aqui a minutagem, teremos também erros de gravação. Vamos lá. Fan Mary Cox nasceu dia 24 de março de 1973 no Missouri, Estados Unidos. Ela é de uma cidade chamada Kansas City. A mãe dela se chama Beverly, o pai se chama John e ela é a filha mais velha. O casal teve outras duas meninas, Amber e Felícia. E as idades delas eram bem próximas. Fan tinha feito 16 anos somente há alguns meses e ela estava ansiosa porque eles estavam em férias de verão. E logo começaria o ano letivo, porque lá nos Estados Unidos começa em agosto o ano letivo. Isso significava que ela iria finalmente para uma nova escola no ensino médio e dali a alguns anos ela se formaria. Ela era uma garota muito responsável, muito correta, ela amava ir para a igreja, ela era bem extrovertida, tinha muitos amigos, sabe? Um grupinho de amigos próximos ali que fazem toda a diferença na vida de uma adolescente. Ela tinha isso. Além das irmãs, né? Elas eram unidas, porém sim, elas tinham aqueles momentos que elas brigavam. Para mim sempre é muito significativo vir aqui e contar uma história de 3 irmãs, porque eu cresci com 2 outras irmãs, então nós éramos uma casa de 3 meninas. Então sempre quando tem essas histórias assim, a gente não tem como não se comparar, né? E aí nessa história não tem como eu não pensar na minha irmã mais velha. A família morava em um bairro que era tido como um bairro perigoso, então rolava drogas, gangues, prostituição, desaparecimentos de pessoas. Eles moravam em uma casa com 2 andares, então a gente lembra que no meio do ano lá nos Estados Unidos é calor, então eles não tinham ar-condicionado em todos os cômodos da casa, eles tinham apenas no quarto dos pais. E o quarto dos pais ficava no térreo. No primeiro andar tinha os 3 quartos, cada irmã tinha um quarto. Então como que funcionava a dinâmica? Nessa época, Fan, ela tinha arrumado um emprego, ela trabalhava de caixa num parque de diversão que tinha ali na cidade. O que era muito bom também, porque ela tinha o próprio dinheiro e ela também podia ajudar em casa, né? Afinal, era só o John trabalhando em uma família de 5 pessoas. No dia 26 de julho de 1989, ela saiu do trabalho às 11h30 da noite. A mãe dela foi buscá-la com a irmã mais nova e aí de lá elas foram logo para casa. Fan nem conversou muita coisa porque ela já tinha que dormir, descansar, porque no dia seguinte de manhã ela voltaria para o parque. Era fim de semana, então sempre estava lotado. Então eles tinham um ar-condicionado que funcionava somente no quarto dos pais. Era bem barulhento, sabe? Era um antigo, é o que eles conseguiam ter ali no momento, então ele fazia bastante barulho. A caçula, ela foi aproveitar esse ar-condicionado, então ela dormiu em um sofá que tinha lá no quarto dos pais também. Amber, a irmã do meio, ela não estava em casa, ela estava dormindo fora porque ela estava trabalhando como babá. Então no andar de cima tinha somente Fan. E acredita-se que por causa do calor, ela deixou a janela aberta. Então o que aconteceu ali no andar de cima foi terrível. Só que infelizmente ninguém da casa escutou. Em algum momento durante a noite eles até escutaram a cachorrinha da família, uma poodle, escutaram quando ela latiu algumas vezes e ela fez alguns barulhos. Só que também acreditavam que ela estava incomodada com o calor e também porque ela estava prenha. Então, como ela era agitada naqueles últimos momentos ali da gestação, imaginaram que era por causa disso. Então não foram conferir
por que a cachorrinha estava latindo, porque imaginavam que já sabiam o motivo. Fora isso, aquele ar-condicionado barulhento impedia com que você escutasse qualquer outro barulho. Até que às 9h30 da manhã o despertador da Fan tocou e ela não desligava. Isso significava que ela estava tão cansada que o despertador dela ali do lado não fez com que ela acordasse, né? Foi isso, pelo menos, que Beverly e Felícia acharam. Então, quando elas chegaram no quarto, Felícia já chegou falando: acorda, acorda. A irmã não acordava e ela chegou até a dar um chacoalhão. Só que a mãe percebeu que tinha alguma coisa estranha ali. Ela estava deitada com a camisola dela, só que a posição não parecia uma posição normal. E ela logo viu no pescoço da filha quando tinha hematomas. E pelo jeito que a filha estava, ela até imaginou que ela tinha sido abusada intimamente. Então, claro que ela tentou ali fazer alguma coisa para ajudar a filha, porém, eles imediatamente ligaram para a polícia e para a emergência. E quando a emergência chegou, viu que infelizmente não tinha mais o que fazer. Ela já tinha perdido a vida há algumas horas. A causa da morte dela foi estrangulamento. E ela foi estrangulada com uma camisola que estava ali perto do corpo dela, que era uma camisola da irmã dela. Não houve sinal de arrombamento. Então a janela possivelmente sim estava aberta. A gente não sabe se Fan deixou ela totalmente aberta ou só deixou um pouquinho porque esqueceu de fechar, ou se realmente queria curtir alguma brisa que entrasse, né? Porque tava muito calor mesmo. Então, apesar de ser segundo andar, tinha um trailer ali perto da janela dela. Então imaginaram que a pessoa subiu nesse trailer para ir até o andar do quarto dela. Algumas coisas estavam desaparecidas ali do quarto dela e também do primeiro andar, como o jogo de videogame, um Nintendo, vários cartuchos para aquele jogo, também um toca-fitas. Se você não sabe o que é toca-fitas, né? É onde a gente tocava fitas, né? Coisa de antigamente. Também um rádio desapareceu. Então a polícia não acreditava que quem fez aquilo sozinho, porque eram muitas coisas para uma única pessoa carregar. Então imaginavam que pelo menos 2 pessoas fizeram aquilo, e uma daquelas pessoas, que foi quem entrou no quarto dela, quem abusou de Fan e quem tirou a vida dela, tinha sido a mesma pessoa que dava os objetos para a pessoa que estava lá embaixo segurar e levar embora, entendeu? Então eram pelo menos 2 pessoas, a pessoa que entrou, que fez tudo aquilo, que roubou os objetos e que jogava para a pessoa de baixo, né? Mas uma pessoa só não daria para fazer aquilo. Gente, olha só, a polícia também acreditava que no momento que Fan chegou, essa pessoa já estava lá no quarto esperando por ela. Na verdade, assim, não estava no quarto da Fan, estava no quarto da Amber, que tinha um armário lá onde verificaram que ele pôde ficar escondido. Então, olha só, era um perigo também para Amber se ela estivesse na casa naquele momento. Só que lembrem que ela tinha saído para trabalhar de babá. E um boné do exército foi encontrado no quarto de Fan, que provavelmente pertencia àquela pessoa que fez tudo aquilo. Era um boné que a família nunca tinha visto na vida. Lembrando que era 1989, eles pegaram da cena tudo que eles poderiam pegar. Então encontraram um fio de cabelo, tinha sêmen ali no lençol. Infelizmente não tinha material embaixo das unhas de Fan, então ela não arranhou essa pessoa. Encontraram também resquícios de sangue ali no colchão, o que ficou óbvio que a inocência de Fan, além da vida, tinha sido levada. O detetive da época acreditava que quem fez aquilo conhecia o layout da casa, então era alguém que em algum momento frequentou ali. Imaginaram que poderia ser alguém de alguma gangue, algum adolescente. As meninas eram adolescentes, então de repente, será que algum amigo da escola contou como era a dinâmica da casa para alguém? Ou será que realmente algum amigo da escola fez aquilo? Um mês depois, uma testemunha identificou 3 suspeitos. Eles foram presos. Timothy Roberts, de 18 anos de idade, foi acusado de abusar dela, de tirar a vida dela, e colocaram uma fiança para ele sair da prisão de $100 mil, que daria hoje mais ou menos R$500 mil. Só que imaginem isso no ano de 1989, era muito mais dinheiro. Um outro garoto também foi preso, chamado Christopher Yates, também de 18 anos de idade, e colocaram uma fiança de $20 mil ou R$100 mil. E outro garoto também foi preso, Leonard Crusus, de 17 anos, foi colocado uma fiança de $50 mil. Só que assim, esse rapaz, ele
era menor de idade. Então ele ficou no centro de detenção até ele fazer 18 anos de idade, aí sim de lá ele foi para a prisão. Um desses garotos, acredito que o mais novo, conhecia a Fan, eles eram colegas da escola. Timothy, o principal acusado, ele ficou preso por 8 meses. Era uma fiança alta, a família não tinha dinheiro para pagar. E o que aconteceu depois de 8 meses? O que deu para eles fazerem de testes com as coisas que eles tinham naquele momento, já dava para verificar alguma coisa assim de DNA, só que estava ali no início, estava rastejando. Eles chegaram à conclusão que o material coletado não era de nenhum desses garotos. Então, por isso, eles foram soltos e as acusações foram retiradas. Porém, o estrago já tinha sido feito, gente. Ali para a comunidade, para os colegas, para a família, para os vizinhos, eles eram sim culpados. E a partir daquele momento, eles foram taxados mesmo. Eles foram carimbados como criminosos. Um outro rapaz confessou que entrou na casa de Fan e roubou os objetos. E ele até disse que um dos aparelhos, o aparelho de som, quebrou uma alça e aí a alça tinha caído lá no mato. Realmente, quando os policiais foram procurar, acharam só a alça do aparelho ali perto de uma árvore. Então as coisas batiam. Só que logo em seguida, essa pessoa tirou tudo da mesa, disse que era tudo invenção, então esse caso não pôde ir adiante. Gente, por que esses garotos, além de serem incriminados, acreditavam realmente que eles eram sim os culpados? Porque eles estavam com os objetos roubados. Inclusive, quando esse caso foi para a imprensa na época, e aí falaram as coisas que tinham desaparecido, a própria família, ou seja, pai ou mãe de um desses meninos, foi quem denunciou, porque viu que ele estava com um jogo Nintendo que não era dele. Um detetive chegou até a falar para a família que naquela noite acredita que houve dois crimes separados. Uma pessoa entrou, invadiu o quarto de Fan, abusou e tirou a vida dela, e outra pessoa ou outras pessoas, um grupo de repente, entrou para roubar os objetos. Só que assim, né, gente, a gente sabe que um raio cai no mesmo lugar, sim. Mas, pô, naquela mesma noite, não dá para acreditar nisso. Acreditavam sim que tinha relação. Os anos foram passando, o caso ele foi arquivado. Só no ano 2000 é que teve uma reviravolta. No ano 2000, o que tinha de diferente? Tinha diferente uma coisa, o sistema CODES. Então todo DNA de um criminoso era coletado, colocado nesse sistema, que é um sistema utilizado ali em todos os estados do país. E lá eles iriam comparar se o DNA encontrado na cena do crime de Fan estava registrado. Só que infelizmente não estava registrado. Então o que aconteceu? Ninguém acreditava, os detetives não acreditavam que uma pessoa que cometeu um tipo de crime daquele, que de repente ela virou santa, que ela parou de cometer algum crime. Não. Então eles acreditavam que a pessoa estava presa e ela foi presa em um momento que ainda não se coletava o DNA, então por isso não estava ali no banco de dados, ou possivelmente ela estava morta. Em 2018, lá nos Estados Unidos, vários casos arquivados passaram a ser solucionados, porque foi naquela época, gente, que começaram a utilizar a genealogia genética. Então olha só que maravilha, você tinha um DNA ali da cena do crime, só que você não tinha o DNA do culpado. Então como que funcionava a genealogia genética? Ela funcionava de trás para frente. Você não precisava do dono, do criminoso daquele DNA. Você precisava da família dele. Então foi nessa época também que disponibilizaram em bancos de dados os dados genéticos. Então, para a pessoa que de repente faz um teste ali para descobrir a sua ascendência, é perguntado para essa pessoa se ela disponibiliza que seu teste seja colocado nesses bancos de dados para que possa ajudar a polícia. E a maioria das pessoas dizem que sim. Então foi a partir desse momento que descobriram a árvore genealógica daquele suspeito. A partir daí eles tinham alguns suspeitos. E aí seria nesse momento que a polícia pegaria DNA desses suspeitos. Normalmente a polícia espera
cair uma bituca de cigarro, ou segue essas pessoas até um restaurante e quando eles deixam um guardanapo sujo, por exemplo, ou um copo de café utilizado, normalmente é isso que a polícia faz. E aí leva esses apetrechos, leva para o laboratório e consegue-se então comparar com o DNA da cena do crime. É assim que funcionava. Em vários estados daquele país já acontecia isso, só que na cidade Kansas City, no Missouri, ainda não. Eles não tinham verba para isso. Então, o que a família fez? A família sabia que aquele teste era primordial para descobrir o criminoso. Então, a família fez vaquinhas, montou brincadeiras, parques, tudo para arrecadar dinheiro e ter dinheiro suficiente para pagar esse teste. Por cima ali, pelo que eu vi, daria cerca de 6 mil, 7 mil dólares esse teste. Então a família agora tinha o dinheiro, só que infelizmente a polícia não aceitou. Eles falaram que não poderiam aceitar dinheiro de uma família de alguma vítima. E de certa forma, o pensamento deles não está errado. O chefe da polícia foi entrevistado e ele disse que todo mundo precisa ter a mesma justiça. A justiça precisa ser igual para todo mundo. Então, se aparecer uma família com uma condição financeira melhor, que pode pagar algum exame, que pode pagar algum teste, a justiça irá só para aquela família e não para as outras. Então, por isso, eles não poderiam aceitar. O dinheiro para ele fazer esses testes teriam que vir do dinheiro público. Só que a polícia não tinha verba, né? Não tinha, então ia fazer o quê? Então a família pegou esse dinheiro e começou a colocar outdoors na cidade, com a foto da fã e a pergunta: você sabe quem me matou? Me ajude, né? Vamos ajudar. Às vezes a pessoa não falou lá 30 anos atrás, só que falaria agora, né? Isso é muito importante. Esse tipo de crime lá nos Estados Unidos não prescreve. Então muitas pessoas queriam a solução desse caso. Felícia, a irmã caçula, ela foi para a imprensa e ela disse que esse crime não tinha sido solucionado porque eles eram de família pobre, porque Fã era uma menina pobre. Porque se fosse filha do prefeito, do governador ou de alguma pessoa importante, já teria aparecido a verba para fazer esse teste. Só que como não foi o caso, isso não aconteceu. E que aquele dinheiro que ela estava oferecendo para fazer um teste, isso foi o pai dela falando, não era um dinheiro deles, a família não tinha dinheiro, era um dinheiro da população, como se fosse um tipo de imposto. Foi a população que se juntou para aquele dinheiro, então por que não poderia ser utilizado? Várias pessoas entraram em contato direto com a polícia para doar dinheiro, né, já que não poderia aceitar da família, ó, aceita meu dinheiro para fazer esse teste, e até instituições não lucrativas se proporam a pagar esse teste, e não, a polícia não aceitou. Ela disse que precisava mais uma vez existir uma única justiça, que a justiça deveria ser igual para todas as vítimas. Gente, esse caso, ele acompanhou as pessoas durante os anos que se seguiam. Um homem chamado Monty Clark, ele era motorista do ônibus escolar da escola que Fã iria estudar, que era bem perto ali da casa dela. Então ele disse que durante aqueles anos, conforme ele dirigia o ônibus, ele passava em frente à casa dela, ele sempre lembrava de Fã. E aí ele via todas as outras crianças crescerem e Fã não, ela teria sempre 16 anos de idade. Ele disse que por conta própria ele investigou, ele entrevistou pessoas, ele foi buscar informações, de repente, de pessoas que não tinham falado nada para a polícia, só que ele não chegou a lugar nenhum. Lembrando que aqueles 3 rapazes ainda eram tidos como suspeitos. E lembre que eu falei para vocês que era um bairro que a polícia tinha muito trabalho para fazer, né? Nas décadas de 80, 90, a criminalidade lá era alta. Uma moça de 20 anos desapareceu. Uma moça chamada Tracy, mãe de 2 filhos, desapareceu em 1984. E até hoje o caso dela é sem solução. Ela continua desaparecida. Amber, a irmã do meio, idolatrava muito a irmã mais velha. A irmã mais velha era um exemplo para ela. Fã a protegia, dava conselhos, cuidava dela. Então perder a irmã foi terrível, claro, e ela ficou obcecada pelo caso da irmã e em solucionar o caso da irmã. Quando isso não acontecia durante décadas, ela ficou doente, até que no final de 2020, lá para outubro, o FBI entrou no caso. E o FBI, por ser federal, eles têm dinheiro, né?
Então foi eles que ofereceu a verba para a polícia daquela cidade, e aí com essa parceria finalmente eles iriam avaliar vários casos arquivados. E o primeiro caso seria exatamente da Fan. Como era um caso que estava sempre na mídia, um caso que a família fazia questão de não esquecer, seria esse o primeiro caso a ser analisado. E aí sim, em 2020, naquele mesmo ano, em novembro, eles conseguiram buscar a família do suspeito, e aí eles chegaram ao nome de uma pessoa, Donald Cox Jr. E se você parar para ver, Cox é o mesmo sobrenome de Fan. Por que isso, gente? É coincidência? Não é coincidência nesse caso. Donald era primo de Fan. Pois é, o parentesco deles era por parte de pai. Claro que aquilo deve ter sido um susto para a família, só que a família nem demonstrou assim tanto o susto. Para eles, a justiça tinha sido feita, eles sabiam quem tinha cometido aquilo. E Donald, gente, na época que cometeu aquele crime, ele tinha 21 anos de idade. Ele tinha seus problemas com a polícia, os pais eram divorciados, ele tinha uma irmã e um irmão, e ele estava sempre entrando e saindo da prisão. E na época daquele crime, ele tinha saído da prisão há pouco tempo. Só que onde estava Donald agora? Ele tinha morrido em 2006. Ele era usuário de drogas, e quando ele apareceu morto, a polícia no início achava que tinha acontecido algum crime ali. Então por isso que a polícia tirou amostra, sangue, coletou DNA. Só que eles fizeram isso como se ele tivesse sido a vítima de um crime e não um criminoso. Por isso que isso nunca foi colocado no sistema. Por isso que essa amostra nunca foi comparada com aquela amostra do criminoso da cena do crime do quarto de Fan. Só que aí depois o médico legista disse que não, que a causa da morte dele foi overdose de drogas. No entanto, a polícia tinha ainda aquele frasco com sangue, e quando ele apareceu finalmente como suspeito no ano de 2020, eles puderam testar aquele sangue e aí confirmaram realmente que sim, que Donald tinha cometido aquele crime. Gente, durante todos aqueles anos, ele não foi tido como um suspeito. Em 2019, uma das irmãs chegou na polícia e falou: olha, poderia sim ter sido Dom. Só que naquela época o detetive disse que ele já estava morto e que era besteira a irmã, naquele momento, querer culpar um primo morto, porque não tinha nem de onde tirar a amostra para confirmar se era ele ou não. Só que se tivessem cavucado naquele momento, saberiam sim que tinha uma amostra do sangue dele. Gente, é muita desgraceira num caso só, né? É muita. Só que ainda tem mais, tá? As meninas ali da família, principalmente Amber, que era a irmã do meio, ela disse que não se assustou quando soube que Dom foi o molestador. Porém, se assustou em saber que ele tirou a vida de Fan. Por quê? Porque ele costumava tocar nas priminhas de forma indevida já há muito tempo. Então ela disse que pelo menos 3 vezes ao ano o primo mais velho as tocava de forma que não poderia. Ela disse que começou a ser tocada quando ela tinha 6 anos de idade, e que foi nessa época, né, os pais do Dom eram separados, então o Dom morava com o pai e com a madrasta. Foi nessa época que ela chegou na madrasta do Dom, contou isso, e o que aconteceu? Ela levou uma surra, porque ela estava falando mentiras do Donald. Então ela levou uma surra. Então aqueles abusos continuaram, né, pelo menos com ela e pelo menos com Fan. Ela lembra que aquilo continuou até ela fazer 12 anos de idade, que foi quando Donald foi preso. E aí quando Donald foi solto, ele entrou no quarto de Fan e fez aquilo com a prima. Amber disse que em 2006, no funeral do Donald, ela contou para a mãe e para o pai dela o que Donald fazia com elas. Só que olha só, mesmo assim, gente, ele não foi um suspeito do que aconteceu com Fan. Como eu falei para vocês, ela só foi desconfiar dele em 2019. E o que ela disse é que nunca contou para a mãe, nunca contou para o pai, porque quando ela tentou contar para a madrasta do Dom, ela foi calada. Então até hoje a gente sabe que as pessoas não contam com medo de reprimendas da família. Imagina naquela época, nos anos 80 e 90. Então foi por isso que ela não contou. Tinha uma página no Facebook
onde as irmãs de Fan e onde conhecidos estavam sempre presentes lá, falando teorias, dizendo quem poderia ter cometido aquele crime. E quando saiu realmente a confirmação que tinha sido Dom, algumas mulheres, elas disseram que era impossível acreditar naquilo. É claro, elas acreditavam, só que não parecia ser o Dom que elas conheciam, porque lá atrás o Dom era o tipo de pessoa que protegia as mulheres, né? E olha só o que ele fez. E aí nesse momento aparece uma moça chamada Serena. Eu não entendi se ela é só amiga da família, de alguma das irmãs. Eu sei que ela disse que quando Fan morreu, ela tinha 6 anos de idade. Então, como ela cresceu ali na região, ela cresceu com essa sombra, escutando, né, a história de Fan, porque foi uma história realmente que ninguém esqueceu dali. Então, ela é uma pessoa super ativa em relação a Fan. Ela fazia campanhas, ajudava, divulgava. Até hoje ainda, né, com a descoberta desse caso, com esse caso solucionado, as famílias que não têm ainda os casos solucionados recebem ajuda da família de Fan, seja com divulgação ou algum outro tipo de coisa. E essa Serena disse que, conforme cresceu, Dom nunca apareceu como o nome de um suspeito. Aqueles 3 rapazes, sim, eles sempre foram tidos como suspeitos, só que Dom não. Inclusive, Donald teve uma época que ele até acusou aqueles garotos, falando, realmente pode ter sido eles, sim. Porém, sabia-se que ele era um pedófilo. Então, o que corria ali na região, quando ela lembra, conforme ela foi crescendo, é esse burburinho. Ou seja, meninas da família relatavam, meninas próximas relatavam. Só que ninguém contava para um adulto exatamente por causa do medo, né? Da culpa cair em cima delas. Então ele era tido sim como um pedófilo. Só algumas pessoas sabiam. Então o pai e a mãe das meninas não sabiam sobre esses comentários com Donald. Senão é claro que eles não deixariam suas filhas tão perto dele. E para a família de Fan, isso é o suficiente. O caso já foi solucionado. É claro que eles queriam saber exatamente o que aconteceu naquela noite. Por que o videogame, o toca-fitas, o gravador, por que foram aparecer com aqueles 3 adolescentes? Será que eles não sabiam o que aconteceu lá dentro? Eles foram só as pessoas que receberam aquilo? A família realmente queria saber isso, né? Só que para elas tá bom saber realmente quem foi o culpado no caso de Fan. Que Felícia, a irmã mais nova, e o que Serena, essa amiga da família, dizem é que sente muito pelo que os 3 rapazes sofreram, porque realmente eles eram considerados sim os principais suspeitos, né? Isso pela família, pelos vizinhos, pela sociedade, e eles perderam várias oportunidades na vida por causa desses carimbos que eles receberam. Então é isso, gente, esse é o caso de hoje, que houve uma grande reviravolta para ser solucionado, que chocou todo mundo, que não esperavam, né? Era uma pessoa muito mais próxima do que eles imaginavam. Pelo menos sim, esse caso foi resolvido. E Donald era um grande idiota. Ele tirou a vida de uma jovem garota que tinha aí um futuro inteiro, uma vida inteira para curtir com as irmãs, com a família. Ele era tão imbecil que acabou se drogando e acabou tirando, né, a própria vida por causa da burrice dele. E aí também foi dito que o pai dele já tinha morrido em 2020, então pelo menos ele não soube, né, que o filho dele foi o culpado por aquela atrocidade. O pai dela se chama Beverly, a mãe dela se chama... E para essa ciência, você não precisava do DNA. Não comprei nenhuma música de ciência no Spotify. Meu Deus! Vai me assustar assim pra quê? Alexa doida. Sim, quero te ajudar e te divertir loucamente. Sim, eu assistia Exterminador do Futuro a minha infância inteira. E a gente tem agora essas coisas eletrônicas aqui em casa querendo dar palpite na nossa vida, né, gente? É isso aí. Alexa, bom dia. Bom dia. É mais do que bom se é dia do sertanejo. O que começou como uma homenagem aos violeiros do sertão, hoje celebra a todos e todas que fazem este ritmo apaixonante. Puxe uma cadeira e peça para cantar meu sertanejo. Não. Vamos voltar aqui. Gente, onde eu tava? Eu tomei um susto, meu Deus do céu. É que tem uma caixinha de pomada lá, toda desfeita. Então, a hora que eu fui pegar seu computador,
aquela caixinha e a pomada estavam na cama da Raven. Então, provavelmente, não sei como foi para lá aquela... Como foi, pai? Não sei. Eu sei que é caixa, né? Ela gosta de caixa, aí picotou a caixa, só que a pomada, pelo que eu vi, tá inteira. A gente se vê então no próximo caso. Muito obrigada por ter assistido até o final. A gente se vê então no próximo caso, tá bom? Beijinhos e muito obrigada.